A palavra de Deus é poderosa, que nos molda, nos prepara e nos liberta, para que nós venhamos encontrar o Senhor Jesus. Daniel, de capítulo número 6. Quem achou, dá uma glória bem alta para Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus. E pareceu bem a dar construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, da quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e esses presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assim a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Então aquele homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do teu Deus. Amém? Pega a tua Bíblia para o alto em nome de Jesus e ora com todo o seu coração neste momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Senhor, a tua palavra, Senhor, foi liberada, meu Pai. Ó Senhor Jesus, fala no meu coração, fala no coração da tua igreja, meu Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o que nós nunca sentimos. Vai tocando com o teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, me guia e coloca as devidas palavras na minha boca, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, eis-me aqui nesta noite, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, meu Pai. A minha boca é tua, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui nessa noite, e o teu nome venha a ser glorificado. Fala em cada coração, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, para a glória do teu nome, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode bater palma e glorificar o nome do Senhor Jesus. Peço perdão, estou com um pouco de dor de garganta, mas o nosso problema não é nada do lado do nosso Deus. Todos os nossos problemas
são pequenos do lado do Deus que nós servimos. E por isso que nós temos que colocar algo em prática. Em Salmos 125, muitos falam: aqueles que confiam no Senhor sobre o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí dá uma dor de garganta, misericórdia. Não abre nem a Bíblia para mim. Confia no Senhor, porque nada vai te abalar. Amém? Meus irmãos, profeta Daniel, um homem de grande sabedoria. Sabemos que Daniel, ali sequestrado em Judá, na primeira invasão da Babilônia, ali em Jerusalém, leva Daniel e leva mais alguns junto com Daniel. Daniel, jovem, então, começa a morar na Babilônia. Um menino aonde ali estava longe da tua família, longe da tua terra, e ele decide algo no coração, que ele não iria comer nada dos manjares do rei. Decidiu no coração que ele não ia comer nada, mas ele iria só comer ali legumes e água. Na hora que ali o homem que for ordenado para cuidar de Daniel e os demais escutou isso, ele fica desesperado, falando que o rei iria matar. Então, mas Daniel sabia e confiava e acreditava em Deus. E sabemos que ali então Daniel começa a comer ali os legumes e água, e a diferença é notória. A diferença é notória entre os outros jovens. E ali então eles ficam desacreditados. Daniel, então, sendo um homem de grande sabedoria, crescido na Babilônia, no capítulo de número 5 de Daniel, ali Belsazar está fazendo uma festa, aonde ele começa a brincar com utensílios sagrados roubados de Jerusalém, aonde o Senhor se desagrada com isso. E a Bíblia diz que no meio da festa, então, uma mão grande aparece sobre aquela festa. E ali então, aquela mão grande começa a escrever algo ali para eles, dizendo ali então que o reinado de Belsazar ali iria acabar e que ele iria morrer. E ali acontecendo isso, na mesma noite, ali então Belsazar morre. E ali então os medos e os persas começam a governar a Babilônia. No rei Dário começa a governar a Babilônia. Rei Dário, então, iniciando o teu trabalho sobre a Babilônia, ele coloca em teu coração, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dário, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia olhar e falar assim: eu vou governar sozinho, não confio em ninguém. Esse povo nem é o meu povo, e para que eu vou instituir aqui cargos para que eles então venham me derrubar? Mas não dá. Ele então coloca em teu coração: vou instituir presidente, vou instituir ali governadores, para que venha ajudar eu a reinar aqui na Babilônia.
chegamos a lugar nenhum. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Eliseu precisou de Elias. Paulo precisou de Barnabé. Timóteo precisou de Paulo. Tito precisou de Paulo. Os 12 discípulos precisou de Jesus. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E por que não chega a lugar nenhum sozinho, mano? É porque quando você coloca no teu coração que você chegou sozinho, você bate no peito e fala: eu sou o cara. Mas quando você entende que você não chegou sozinho, mas que alguém te ajudou, alguém pegou pela tua mão e falou: vem, e ajudou você a caminhar, e ali te ensinou, você entende que você não chegou em lugar sozinho. Enquanto nós colocarmos em nosso coração que nós temos que ter alguém do nosso lado para nos ensinar, para nos preparar, para nos moldar, você vai chegar em um lugar aonde você nem imagina. Paulo foi levantado ali por Barnabé, Barnabé ajudou Paulo. Paulo ali sendo preparado por Barnabé. Paulo 3 anos no deserto, se preparando no deserto. Algo muito interessante também. Tem gente que chora no deserto. Paulo aprendia no deserto. Elias perdia a morte, mas Paulo ali adquiria conhecimento no deserto. Deserto não é lugar de chorar. Deserto não é lugar de espernear. Deserto não é lugar de você desistir. Deserto é lugar de você aprender. E quando você entende que o deserto é lugar de você aprender, você então no meio do deserto fala: Senhor, abre o meu coração. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, mostra para mim aquilo que eu não estou enxergando, porque eu quero aprender. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: esse deserto não é para você chorar. Esse deserto não é para você pedir a morte. Eu estou querendo abrir os meus olhos para mostrar aquilo que você não está vendo. Eu estou querendo te ensinar. Eu estou querendo te dar autoridade, mas você não está entendendo. E o Senhor está falando aqui nessa noite: hoje eu vou começar a abrir os teus olhos. Hoje eu vou começar então a fazer você enxergar aquilo que você não está vendo. Bate palma, bate palma. Exalte o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, que todo homem seja tardio para falar. Perdão. Que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque o homem que está pronto para ouvir, o homem que é tardio para falar, ele adquire conhecimento. Glória a Deus. Quando Jesus ia pregar, João capítulo 14 mesmo, ele pregando, os discípulos ouvindo, e sabia o tempo de falar, sabia o tempo de perguntar. Tem muita gente que ouve e não tem curiosidade. Jesus pregando, falando que ia para o céu, ia para o Pai, e ali ninguém falou nada. Mas Tomé falou: Senhor, mas qual que é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Curiosidade. Curiosidade leva a abrir algo na tua mente. Abre um caminho que está fechado na tua vida. Qual o caminho? O caminho da sabedoria. Igual a mulherada. Provérbios capítulo 14, a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica o lar, mas a tola ela derruba, ela destrói. A mulher sábia ela levanta o lar, ela cuida de um lar, ela prospera o lar. Mas a mulher que é tola ela destrói tudo.
A mesma coisa o homem sem sabedoria, o homem que não quer ouvir, o homem que não quer aprender, o homem que não está pronto para ouvir e tardio para falar. Ele acaba caindo naquilo onde Deus está usando pessoas para avisar ele. Enquanto você der ouvido, que seja para uma criança. Deus está falando no teu coração. Deus está falando no teu coração. E meus irmãos, instituindo então, Dário institui 3 presidentes. E nesses 3 presidentes, Daniel era um deles. Só que Daniel, com o teu espírito de excelência, se destacou no meio dos outros. Dário olha então para Daniel e coloca em teu coração que iria instituir Daniel para reinar ali junto com ele e cuidar de todo o reino. Só que os outros príncipes, vendo aquilo, não sabiam que então Dário iria colocar Daniel. Então eles colocaram em teu coração: vamos ver tropeços, vamos ver se ele é perfeito a si mesmo, vamos começar a vasculhar, vamos começar a olhar, segue ele, vamos lá, vamos ver onde ele vai, entra na rede social, começa a vasculhar para ver se acha algum defeito, começa a olhar para a pessoa e começa a falar: ele não é tão perfeito assim não, vamos colocar um tropeço. Na hora que ele achar um tropeço, vai falar com o rei, não derruba Daniel. Satanás é da mesma forma. Em 1 Pedro vai dizer que Satanás está bramando como leão, procurando quem possa tragar. Você está caminhando no caminho estreito, carregando a tua cruz e negando a si mesmo. E ali você negando a si mesmo, você está caminhando e Satanás está derrubando. Olhando se você não tem defeito, olhando para você, vendo ali se você não está desagradando a Deus, se não tem algo que ali ainda te abala para desviar você do caminho. Mas o Senhor, quando estava lendo a palavra, Ele dizia ao meu coração: falando, filho, tem homens e mulheres que estão aqui dentro, que Satanás tentou atacar de todas as formas, Satanás tentou tocar de todas as maneiras, Satanás tentou tirar algo ali que ia fazer derrubar a pessoa, mas Satanás está tão desesperado, porque ele tentou fazer tudo e até agora não aconteceu nada, até agora não aconteceu nada. Satanás está perdido e não sabe mais o que fazer, e Deus está dizendo aqui nessa noite: grande é a tua fé, continua nessa caminhada, continua honrando o meu nome, guarda no teu coração os meus ensinamentos, para que você não venha perder a coroa na vida. Guarda a tua coroa, porque o Senhor Jesus, vença as batalhas, não desanima, continua caminhando. Isaías de capítulo 40: aqueles que esperam no Senhor voarão como aves, subirão, depois correrão e depois andarão. Aleluia! O segredo é nunca estar querendo fazer aquilo que você não consegue, mas sempre fazer aquilo que você consegue permanecer. Como assim, pregador? Numa prova, ali para você correr 1 hora, você não vai correr em alta intensidade. Você até pode começar ali forte, mas depois você vai diminuir, porque o interessante não é chegar primeiro, mas o interessante é terminar a prova. O Senhor Jesus está dizendo aqui
desistir. Dias chegarão aonde nós estaremos fracos. Dias chegarão aonde nós estaremos desanimados. Dias chegarão aonde nós vamos querer até desistir. Mas o segredo é continuar caminhando. A ordem é para marchar. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então continua andando com Jesus. O Senhor disse: eu sou o bom pastor, Ele te apacenta. O Senhor Jesus já enviou o Consolador. Você não está sozinho. O Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é a água que Ele ofereceu para aquela mulher. Aquele que crê em mim, João capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, rios de água correrão sobre o teu ventre. Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é o Consolador. Então continua caminhando, porque a tua necessidade Jesus vai suprir. A tua necessidade Jesus vai completar. Quando você estiver fraco, Jesus é aquele que te fortalece. Não temas, porque Jesus é contigo. Aleluia. E sabe quem chama mais atenção? O rei, decretou e falou: vou colocar Daniel para governar. O povo tentou colocar impedimento. Vamos procurar algo, vamos tentar derrubar. Satanás se levanta, começa a colocar impedimento. Mas sabe o que é interessante? Quando você recebe algo do céu, quando Deus fala algo para você, imediatamente a tua vida começa a ir de novo. Como assim, misericórdia? Davi é ungido. E quando Davi é ungido, a vida dele começa a ser transtornada. Sempre quando você vai receber algo que não vai falar, vou colocar você em teu lugar, vou te dar algo, Satanás então arma para tentar parar, para tentar desanimar, para tentar intervir para que você não venha chegar onde Deus quer. Mas se você continua fiel, como eu disse, Salmos de número 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos de número 46, o Senhor é o socorro bem presente ao meio da angústia. E o interessante é ter paciência no coração, porque Salmos de número 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. E quando você espera com paciência no Senhor, você recebe aquilo que Deus falou para ti. Bate palma, e exalte a mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aonde Deus falou que vai te colocar, você vai chegar lá. Só depende de você. Eu estava meditando e Deus falava no meu coração: fala para o meu filho, Pastor Rodrigo, que aonde eu falei que eu vou te colocar, você vai chegar. Satanás tentou tocar de todas as maneiras. Satanás já tentou fechar todos os caminhos. Satanás já tentou colocar tudo, implantar tudo para tentar te parar. Muitas das vezes você até se sentia fraco. As lágrimas caíram. Eu estava olhando e contemplando a tua dor. Mas o meu servo não sofre sozinho. Porque quando o meu filho começa a sofrer, eu começo a interceder. Eu começo a dar força. Eu começo a dar graça. Muito grande é a tua caminhada. Permanece. Revestir você de toda a armadura de Deus. Essa armadura
mas eu dei ordem aos meus anjos para acampar do lado de nós. Continua caminhando, continua pelejando, continua tendo o céu que você tem pela minha obra. Conheça o teu coração. Continua, porque eu sou a água que te dá vida, eu sou o pão que te dá força, e eu te colocarei na cadeira que eu falei que eu iria colocar ti. Assim Jesus fala. Vamos lá preparar essa guerra. Quando Deus fez uma promessa para ti, quando Deus usou alguém para falar, vai ser pastor, vai ser pregador, vai ser profeta, vai louvar, vai reger, nada pode impedir, somente você. Domingo passado eu estava pregando no Campo Limpo, eu estava pregando sobre Jefité. Jefité era um homem valoroso, valente, mas era filho de prostituta. Ele se destacava, mas quando o povo olhava, não aceitava falar, mas é filho de prostituta. Aprenda algo, sempre quando você se posicionar, sempre vou colocar defeito em ti. Mas aprenda algo, Gálatas capítulo 1, versículo de número 10, Paulo disse: persuando eu, agradar homem ou agradar Deus, porque se for para mim agradar homem, não tem como eu servir ao Senhor. Aprenda algo, o negócio é desagradar o homem mesmo, é pegar o que o Senhor fala, é fazer o que o Senhor fala, para que o Senhor olhar para ti e falar: esse é meu filho amado que me compraste, esse é meu filho amado que me compraste. É o Senhor que quer olhar para ti. Sente prazer, sente alegria, porque é o Senhor Jesus que deu a vida por você na cruz. É o Senhor Jesus que carregou aquela cruz pesada até a cruz do Calvário. É o Senhor Jesus que dizia: está consumado, e o véu foi rasgado de baixo para cima, liberou promessa, entregou o Espírito Santo para que você hoje esteja e está aqui. Aleluia! Aonde nós estávamos atolados no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos tomou pela mão, colocou nós sobre uma rocha e ajudou-nos a caminhar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Aleluia. E aí, meus irmãos, quando eu estou falando do Senhor, então, meus irmãos, eles decidiram armar algo. Isso aqui é muito interessante. Decidiram armar algo para que viesse derrubar Daniel dentro daquilo que ele queria, ele tinha fé e ele não iria revogar. Então eles perceberam que Daniel era fiel a Deus, e se ele conseguisse então fazer uma lei para que ele não viesse fazer aquilo que Deus dele mandava, então ele iria para Daniel. E eles ali então decidiram: vamos fazer algo. Vamos fazer algo para que Daniel não venha adorar o Senhor dele por 30 dias. E eles conseguem estabelecer esse algo, bajulando o rei falou: tá bom. Decretou ali e assinou aquela lei. E aí então Daniel já não podia orar mais, Daniel já não podia adorar mais. Preste atenção, em 1 Timóteo capítulo número 4, Paulo escreveu para Timóteo, ele diz que nos finais dos tempos as pessoas iriam dar ouvido para doutrinas de demônios, vão apostatar da fé, vão levantar homens e mulheres segundo as
E Deus está alertando o povo dele aqui nessa noite. Chegará tempos que ali colocarão homens e mulheres para cuidar das minhas ovelhas, contra os meus princípios, contra as minhas palavras, contra os meus ensinamentos. Mas entenda uma coisa, em Mateus capítulo 24, versículo 35 vai dizer: passa a céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Essa palavra não passa, essa palavra permanece até a consumação do século. Essa palavra é vida, essa palavra é pão, essa palavra aqui é Jesus, Jesus de Nazaré, aonde ele levar a mão. Vamos céu. Não perca os seus princípios. Não abandone essa palavra. Mas pregador, todo mundo está fazendo o que ele está falando. Jesus disse, Mateus capítulo 24: no dia que eu voltar, vai ser igual no dia de Noé. Não vai ser multidão que vai ser salva. Vai ser 1, 2, 3, 4. Não vai ser multidão. Poucos vão guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Poucos vão colocar o pescoço na forca para morrer. Poucos vão passar fome por causa do nome de Jesus. Muitos vão se vender, já estão se vendendo, por causa de fama, por causa de dinheiro. Se não fazer o que eu mando, vai passar fome. Se não pregar aquilo que eu te falei, eu te expulso daqui. A moda agora é pregar o que o presidente falou. Não estou dizendo aqui a nossa igreja. Mas, meus irmãos, chegará esse tempo. Guarda a tua palavra no coração. Leia essa palavra para que você não venha ser enganado. Porque todo ensinamento que não seja a palavra de Deus, como deixou bem claro em 1 Gálatas, é anátema. É anátema. É maldição. Leia a palavra. Em Amós capítulo 8, versículo de número 11, a Bíblia diz que chegará o tempo de fome e de sede na terra. Não de pão, não de água, mas da palavra de Deus. Mas aquele que guarda a palavra de Deus no coração, o diabo não engana. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração, permanece firme na rocha. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração, pode se erguer um gigante na frente, que ele passa por cima do gigante. Pode colocar um monte na frente, que o Senhor faz você passar por cima do monte. Entenda uma coisa, aquele que está lá no céu, ele é poderoso para te proteger, porque ainda antes que houvesse dia, eu sei que não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Aquele que é fiel no Senhor e aquele que se levantar contra ti, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Sabe o significado do nome Daniel? Deus é juiz. Então não se preocupe no dia que te encurralarem e quererem colocar aquilo que não é da palavra na tua vida. Não se preocupe em falar não. Não se preocupe em enfrentar. Não se preocupe, sabe por quê? Porque Deus é o teu juiz. E aquele que está vendo tudo, aquele que é o teu juiz, ele irá julgar a tua causa, ele irá te proteger. Continua caminhando, porque a minha presença desce sobre a tua vida. Continua caminhando, porque eu edifico a você todos os dias. Continua caminhando, porque eu estou contigo até a consumação do século, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
infelizmente pegaram Daniel orando ao Senhor. É tudo que eles queriam. E Daniel olhando, e ali com as mãos estendidas para o lado aonde ficava o templo de Jerusalém. E estava conversando com o pastor, é algo interessante, que aquilo tinha um significado. Orar com as mãos ali estendidas para Jerusalém, para onde ficava o templo. Salomão, na tua oração, e ali em 1 Reis, capítulo número 8, versículos número 46, o pastor falou para mim, eu vou falar agora, né? Versículo número 46, ali diz que todo aquele que ali foi raptado e foi levado para outra terra, aonde ali então está longe da terra de Jerusalém, aonde estiver, e estender as mãos para Jerusalém, ouça a oração, ele disse, ouça a oração daqueles que estão longe, mas ainda estão orando Deus também. Ouça a oração, Pai, daqueles que estão lá, mas ainda continuam guardando a tua palavra. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele está sentado à direita do Pai, aonde Deus está sentado no alto subtrono. Sabemos que aparentemente estamos um pouco longe do reino, mas perto do Pai, aonde então todos aqueles que guardavam a palavra de Deus, todos aqueles que guardavam a santidade, todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, receberá então o reino dos céus. E ali então os irmãos vendo Daniel orando, eles falaram ali então, vamos falar com o rei, que ele está descumprindo a ordem que o rei tinha decretado. Foram correndo para falar com o rei. Ali então falaram para o rei, rei, Daniel que você tanto ama, Daniel que você tanto gosta, está orando e adorando o Deus dele, contra a tua palavra, contra o teu edito. Na hora que o rei ouve aquilo, ele fica triste. Gostava de Daniel, mas sabia que não podia voltar atrás. Então foram e pegaram Daniel e levaram Daniel até o rei. E o rei então disse para Daniel, Daniel, você vai para a cova dos leões. Daniel, mesmo sabendo que ele poderia morrer na cova dos leões, ele não parou de adorar a Deus. Daniel, sabendo que ali então todo mundo iria rejeitar ele não abandonou a Jesus. Daniel, sabendo que ali a vida dele poderia acabar, ele não largou o Senhor Jesus. Aprenda algo, mesmo que você saiba que a tua vida vai acabar, que você vai ser excluído, que você vai ser todo um lixo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, aonde o povo olhava para ele como lixo. Entenda algo aqui nessa noite, mesmo que as pessoas olham para ti e falem lixo, fique ali abandonado, desprezado pelos homens. Aprenda algo, tem um homem sentado à direita de Jesus, e ele não vai te abandonar, e ele estará contigo. Despreze o homem mesmo, não faça vontade do homem mesmo, seja humilhado, seja ali então pisoteado. Paulo foi apedrejado e açoitado, Jesus foi açoitado e pregado na cruz. Os também os discípulos sofreram por causa da palavra, só por causa da palavra, vivia a palavra, deu essas forças para servir a Jesus. Bate palma, bate palma.
E aí Daniel é lançado na cova dos leões. Aleluia. Colocaram na rocha. E ali o rei colocou um anel dos grandes, para que o povo viesse saber que não era para tirar aquela rocha. Daniel agora está na cova dos leões, trancado. Ninguém poderia proteger Daniel. Daniel está sozinho. Daniel já não sabe o que fazer. E agora, o que eu faço? Senhor, essa cova está machucando, Senhor. Senhor, eu não estou entendendo essa cova. Por que essa cova, meu Pai? Senhor, eu já não tenho mais lágrimas para derrubar. Eu já não aguento mais, Senhor. Tira eu dessa cova. Os leões vão me devorar. O Senhor nos manda te dizer: os leões não vão te devorar. E essa cova vai passar. Aprenda algo. Daniel está na cova, mas a Bíblia diz que o rei perdeu o sono, jejuou, e creio eu que estava até orando para que Deus viesse livrar Daniel dos leões. Aprenda algo. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai e está intercedendo por nós. Daniel está na cova, Daniel vai morrer, Daniel não sabe o que fazer, mas o rei está jejuando e está orando por Daniel. Você está no vale, você está no deserto, você pode estar na tempestade, você pode estar andando em lugares aonde você não queria, aonde lá ele está desanimando, aonde você vai falar: não vou aguentar, mas eu tenho algo para te dizer aqui nessa noite. O Senhor Jesus está intercedendo por ti, o Senhor está orando para ti, o Senhor está intercedendo por ti, para o Pai, para que você não venha resistir, para que você não venha jogar espada de lado, para que você não venha jogar o escudo de lado, mas que você continue caminhando. Suporta a cova, suporta o deserto, suporta a perseguição, suporta, aleluia, porque bem-aventurado aquele que sofre por causa do meu nome, bem-aventurado aquele que passa aflição por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Pegados paz em mim. Eu não terei aflições, mas eu venci o mundo. Aleluia. João 16:33. Que palavra bonita de Jesus. Às vezes eu estou lendo a palavra e eu começo a chorar. Fala: nossa, Jesus está falando. A palavra de Jesus é profunda. Mergulhe na profundeza da palavra de Deus. A palavra de Deus faz nós enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo, viver aquilo que nós nem imaginamos e chegar aonde nós nem imaginamos também. Então Daniel está na cova, passou a noite inteira na cova, mas os leões não matou Daniel. Nada aconteceu com Daniel. O rei, então, no outro dia saiu correndo, chegou na cova, abriu e disse: glória a Jesus, aleluia. E disse: Daniel, Daniel, servo de Deus, servo de teu Deus, que tu continuamente serves, tenhas pedido livrar dos leões, podido livrar-te dos leões. E ali então Daniel responde no 21: ó rei, vive para sempre. Daniel estava vivo, não aconteceu nada com Daniel. Leva o versículo para o teu coração. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de plantar, é tempo de colher. Glória a Deus. E o segredo é nunca desistir. Aleluia. Pode ser que hoje você esteja no teu coração querendo desistir da tua vida, desistir da tua família, desistir dos teus sonhos, desistir de tudo. Mas o Senhor está te falando aqui nessa noite: não desiste. Aleluia. Não desiste. Mas Senhor, não aguento mais. Parece que tem cargo divino dentro de mim. Terá de cara a segurança. Parece que eu estou pisando em espinhos aonde atravessa os meus pés. Eu já não aguento mais, meu Pai. E o Senhor manda te dizer aqui nessa noite: eu estou contigo. Aguenta. Mas, como assim o Senhor não tem mais nada para falar? Paulo chorou, orou 3 vezes. O Senhor disse: o espírito da minha carne. O Senhor só falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia, Jesus. A Glória. minha graça te basta. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabemos, meus irmãos, que aqueles que arquitetaram mal caíram na cova dos leões. E esses aí não tinha ninguém para livrar. Foram devorados pelos leões. Porque os leões não atacaram Daniel? Porque Daniel estava na presença de Deus. Quem não está na presença de Deus, o leão devora, o leão traga, o leão mata. Esses dias, estava orando ao Senhor, e o Senhor me mostrava como Satanás vai agindo. Primeiro ele anda com uma corrente, a pessoa está andando, e quando menos ela espera, no caso não vigiou, ele coloca a corrente na mão. E ali, com a corrente na mão, ele vai induzindo para uma cadeia. E quando ele vai induzindo para a cadeia, ele coloca essa pessoa na cadeia. E quando aquela pessoa já está dentro da cadeia, ele fecha e tranca. Como vai sair? Não tem como sair. Só com Jesus. A chave que o diabo trancou ali aquela prisão, Jesus abre e destrói cadeia, destrói laço, destrói embaraço, e toda a ferramenta preparada e forjada não prosperará contra a tua vida, porque tem Jesus contigo, porque tem a presença de Deus. O segredo então é ter a presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, porque nada que o diabo preparar vai tocar na tua vida, só se Deus permitir. Mas se Deus permitiu, Deus sabe que você vai suportar. Zere pela presença de Deus, para que você não venha perder a tua coroa. Pode estar por fora, mas Deus vai falar com você. Glória a Deus. Outra interpretação neste momento. Obrigado por estar. Receba o céu do Senhor com palmas em nome de Jesus.